Marcelo Tigre. Tigre. Boa tarde a todos. Está sustentando. Isso. Pois não. Excelentíssima... Porque anteriormente, sim. Vossa Excelência tem um prazo regimental de 15 minutos. Perfeito. Excelentíssima senhora desembargadora Mônica Jaqueline Cifuentes, desembargadora Maria do Carmo, desembargador Nelton, muito boa tarde a todos. Excelentíssima representante do parquê, doutora Luciana, muito boa tarde. O ponto nevrálgico, excelências, da peroração defensiva aqui verberada passa ao largo do paciente Lázaro. A verdade aqui é que a defesa a ser perpetrada aqui é da estrutura dialética do processo penal. É o combate a esse autoritarismo decorrente do viés privacionista que a autoridade digitada coatora imprimiu no liame desta ação penal. E aí, a prioristicamente, eu trago um esclarecimento de fato, porque não foi apreendida qualquer droga nessa aeronave. Então, a casuística aqui, eu até peço licença para trazer o informativo 580 do STJ, para que a gente possa fazer o ponto a ponto com a casuística. O grande problema desses autos, a grande incorreção perpetrada nesses autos são justamente dois despachos representativos de absurdos processuais. E aí, esses absurdos processuais acontecem quando se traz a teoria geral do processo, o processo civil, para dentro do processo penal, à míngua do princípio da necessidade. Então, punir é de fato um ato civilizatório, mas é preciso punir garantindo, respeitando as regras do jogo, o do process of law. Então, eu trago aqui o primeiro despacho, que é alvo do primeiro pedido de anulação, de nulidade, que é o despacho do estabelecimento da relação processual. Imagine que o magistrado de piso assim se pronunciou. Ante a certidão negativa de folha 830, e tendo em vistas que os réus, Lázaro, constituiu advogado, juntando procuração e peticionando pela revogação de suas prisões preventivas, considero eficaz a citação deles, eis que é atingida a finalidade da citação, a saber, da ciência da ação penal contra eles movida. E aqui há a necessidade de a gente revolver a casuística, por quê? O Lázaro foi preso em flagrante, ele é motorista profissional, autônomo, as declarações foram acostadas aos autos, então ele foi a uma diligência com um dos contratantes dele, que era essa pessoa de Diogo Túlio, e a polícia, após uma campana, viu que ele chegou na caminhonete dirigindo e que estaria tirando galões de um veículo Amarok para abastecer uma aeronave. Então, foi feita essa visualização por parte da polícia e então realizada a abordagem. Quando realizada a abordagem, desvelou-se a existência de, exclusivamente, e aí a míngua da apreensão de droga, um revólver, uma pistola na bolsa do Diogo Túlio dentro da aeronave, ou seja, sem nenhuma relação com o paciente Lázaro, e fizeram uma autuação dele pro formação de quadrilha. E aí eu digo, não havia subsunção normativa, não havia hipótese do 310 para essa prisão em flagrante. Então foi feita a prisão em flagrante, é o arrepio do 310, levando-o ao cárcere. Nesse momento, o processo foi remetido para a Justiça Estadual, o auto de prisão em flagrante, ainda na fase administrativa, foi remetido para a Justiça Estadual, onde teve o seu curso até determinado momento. Então, o Lázaro foi preso em 20 de 10 de 2018, em 31 de 10 de 2018, em bem fundamentada decisão, que está constante das folhas 180 a 187, o magistrado entendeu por bem relaxar a prisão do Lázaro, e este foi embora em liberdade. Foi um relaxamento de prisão sem imposição de obrigações estilares, tampouco do 319 ou qualquer outro. Então, relaxada essa prisão, o Lázaro ficou em liberdade. Note que a contratação deste profissional foi feita de inopino, ou seja, ali no liame da prisão em flagrante. E aí o profissional foi se entrevistar com ele entre o dia 20 e o dia 30. Depois do dia 31, quando ele saiu, ele nunca mais teve contato com esse advogado. E a nota de culpa, a ciência que ele tinha do que ele responderia, seria uma formação de uma quadrilha que ele não participou, não existia ali nem fumaça de vínculo estável, duradouro, habitual. A própria polícia, no prólogo, no advento da investigação, retrata muito bem isso. Então foi feita uma campana e viu-se que o Lázaro era o motorista de um Amarok. Foi feita uma segunda campana e viu-se que o Lázaro estava também dirigindo esse carro que levou o Diogo Túlio até a aeronave.
Ora, excelência, os traficantes precisam se deslocar. Ele está numa cidade que não é a dele. Então, provavelmente, a que título o Lázaro estaria ali? Nada disso foi depurado. Simplesmente lançou-se o nome dele como integrante de quadrilha, uma pessoa que nunca saiu do município de Itabuna, que não tem posse, não tem nenhum bem no nome dele. E aí depois o que foi que aconteceu? Viu-se, tem uma perícia que foi remetida em pós a auto de prisão em flagrante, em pós soltura, que dava conta de vestígios de cocaína na aeronave. E aí foram esses vestígios, materialidade indireta, e aliada à rota desse avião, ou seja, esse avião tinha rotas internacionais. E aí foi feita a brilhante dedução. Trata-se de tráfico internacional, razão por que remeto feito à Justiça Especializada, à Justiça Federal, a que se vincula essa terceira turma. E aí foi remetido para a Justiça Federal. Lá foram oferecida denúncia por tráfico de arma, tráfico de droga, associação para o tráfico e aí num bis in idem assim infantil, a organização criminosa. E aí pergunta a Vossa Excelência, como se comprova que esse cidadão, pelo fato de ter constituído um advogado para ingressar com um pleito de revogação de prisão cautelar na seara da Justiça Estadual, possamos presumir que ele conhecia essa alegórica imputação de tráfico internacional. A míngua de qualquer indício, aí eu digo, quando se requer ao final, numa terceira vertente, no liame desse HC, a revogação da prisão, é por falência do indício de autoria, é na dicção do 312, ainda com essa instrução absolutamente viciada, e aqui eu trago o informativo 580 do STJ para dizer o seguinte, e me causou espécie, inclusive, acho que não foi a doutora Luciana a subscritora do parecer, mas a dissonância cognitiva do parecer do Ministério Público. Então traz uma série de jurisprudências de 2005 do STJ, dizendo assim, ó, aqui o advogado entrou no processo, fez defesa, alegações finais, o réu compareceu espontaneamente, o réu nunca nem teve nesse processo, ele não sabe nem onde é essa vara. Então o que acontece? O juiz, a míngua de publicar um edital, a forma, excelências, em direito penal, é a garantia do acusado. A gente precisa abandonar a TGP, a gente precisa abandonar o processo civil, o processo penal precisa deixar de ser essa Cinderela preterida. Então é preciso que se traga para o processo penal a dimensão que ele tem, um exercício de poder. O direito penal não existe sem o processo penal. A pena não cai na cabeça do indivíduo. É preciso um caminho, um percurso que é necessário. E isso é o princípio da necessidade. Então a gente não pode tratar o processo penal com regra de TGP e com regra de processo civil. Então, não por ironia, é isso que Sua Excelência da segunda vara civil e criminal precisa saber e precisa ter a resposta desse tribunal. Então, a primeira nulidade nodal é exatamente a ausência de citação em linha desse paradigma. Eu estou com o informativo 580 do STJ e o precedente paradigma é o RESP 1580-435 de Goiás, da relatoria do ministro Rogério Schietti. E ele diz o seguinte, direito processual penal, nulidades, nulidade em ação penal por falta de citação do réu, ainda que tenha havido participação de advogado que atuou no inquérito. E aqui a gente tem uma subsunção cirúrgica ao caso concreto. Aliás, o caso concreto é mais grave do que o caso posto aqui no liame desse RESP. Percebam, processo que se desenvolveu entre o advogado contratado na data da prisão em flagrante, até aí idêntico, o juiz e o promotor. Não comparecimento do acusado a nenhum dos atos do processo, até aqui idêntico. Inexistência de prova inequívoca da ciência da denúncia. Aqui existe prova inequívoca de que ele não tinha ciência, pela casuística, pela prisão, justiça estadual, porte de arma, formação de quadrilha, não tráfico internacional, não justiça federal. Declaração de nulidade de ofício pelo Tribunal de Justiça, possibilidade, prejuízo à autodefesa. E aqui eu não estou falando, as nulidades são tão pujantes, as duas vertentes de nulidade são tão pujantes que elas desbordam para carência efetiva. É uma carência defensiva que cumpre simplesmente um formalismo viciado. Então a gente não tem uma defesa efetiva porque não tem defesa. É simplesmente, ela é tão deficiente que ela fica ausente. Então percebam, senhores, deve ser mantido o acordo estadual que de ofício reconheceu a irregular constituição do processo. E aí, eu digo, é o estabelecimento da relação processual. É a citação, é o chamamento ao processo. Se isso aqui está nulo e o ato não pode ser refeito sem defeito, é o que o tribunal precisa fazer, anular.
Então, foi frustrada. Nesse caso aqui, ó, a citação pessoal foi frustrada e determinada sua realização por meio de edital. A diligência também deixou de ser cumprida. Aqui, o magistrado digitado coautor não se deu sequer ao trabalho de publicar um edital direto. Ele já disse assim, não, entendo que a citação está cumprida, acabou-se. Então, esse informalismo, essa instrumentalidade, quando se traz de forma equivocada para o processo penal, dá justamente espaço a esse viés autoritário. Aqui, o fenômeno é diferente. O segundo ponto, excelências, nodal também de irregularidade, de nulidade, e aí eu não estou falando de nulidade absoluta, aqui o interesse privado, a especificidade do processo penal aniquila o espaço normativo privado. Eu não estou falando aqui de prejuízo, o prejuízo é absurdo, mas eu não preciso demonstrar prejuízo aqui. O sistema não pode ser à la carte, a gente não pode escolher pela seletividade o que é que vai ser nulidade e o que é que não vai ser. Então aqui a gente está tratando de duas nulidades fulcrais, absolutas. No segundo ponto, perceba, aqui é ainda mais grave. Houve uma audiência de interrogatório dos réus. E aí o interrogatório compreenda-se a autodefesa do réu, como desdobramento da ampla defesa em linha com a defesa técnica. E aí eu vou falar mais na frente da defesa técnica, da deficiência dela, mas aqui o absurdo é tão grande que acontece o seguinte, ó, ante da certidão de folhas 830, perdão, eu peguei o despacho errado. Considerando a ausência dos réus Lázaro dos Santos Sacerdote, Diogo Túlio Pereira Dionísio e Francisco Cleiton dos Passos, entendo como direito de defesa. Ele está dizendo que ele não exercer a autodefesa dele é direito de defesa. Mas isso não é o mais grave, não. O mais grave é o seguinte, ele não foi intimado para audiência de interrogatório. E aí o juiz está dizendo para a gente que eu, réu, que não fui intimado para audiência de interrogatório, tinha que adivinhar que teria audiência, teria de estar lá, e se eu não for, é o meu direito de defesa. Nada crível, excelências. Observe que ainda que esse ato, ou seja, expedição de carta precatória para a realização do interrogatório, tivesse sido efetivado, tivesse sido realizado, ele seria nulo, porque o juiz determina intimar Lázaro Santos Sacerdote da audiência para oitiva de testemunhas designada para o dia 23/9. Então, o termo aquo da nulidade é o estabelecimento da relação processual, mas aqui a gente tem tanta nulidade que a gente pode escolher aqui também o momento do interrogatório, porque ele não intima o réu para audiência de interrogatório, a documentação hábil à intimação, ela é equivocada na forma, que é a garantia, ela dá conta, se o Lázaro estivesse em casa e tivesse sido intimado, se ele recebesse essa intimação diria o seguinte, intimar Lázaro Santos Sacerdote da audiência para oitiva de testemunhas designada para o dia 23/9. E aí, por mantê-lo administrativo, acredito essa humilde defesa, da serventia do juízo, não foi expedida a respectiva carta precatória, que ainda que tivesse sido expedida, não teria a finalidade de intimá-lo para audiência de interrogatório, mas sim para audiência de oitiva de testemunha designada para o dia 23/9 de 2019. Como Vossa Excelência relatou, eu até peço escusas, a instrução inicial eletrônica eu não entendo muito, meu negócio é mais no presencial, então foi feita de forma deficiente, mas eu me recordo o primeiro despacho de Vossa Excelência, de que as causas de nulidade trazidas no liame da inicial trariam a condução efetiva da nulidade dos atos processuais, e folguei em ler esse despacho, porque é preciso que nós, operadores do direito material, façamos essa separação da necessidade do processo penal e do respeito às regras do jogo. Então aqui a gente tem duas nulidades fulcrais, mas vamos para a defesa técnica. Perceba que no primeiro momento em que eu ingressei nos autos, eu juntei aqui a esse tribunal a documentação do Lázaro, motorista profissional autônomo desde 2010, com licença, com alvará. Ele estava lá na cena da aeronave, sem flagrante, porque ele estava dirigindo um carro a pedido de Diogo Túlio. Ele tem
toda a documentação que comprova, inclusive, os depósitos coincidentes com as tabelas de viagens, Itabuna. O que é que ele fazia? Por 3 ocasiões, ele trabalhou para Diogo Túlio. O Diogo Túlio veio para a cidade, ele é de Itabuna, ele foi à Vitória da Conquista. O Diogo Túlio pedia que ele comprasse combustível para a aeronave, ele comprava o combustível, buscava o Diogo, levava para o hotel, retornava ele para a pista de pouso. Se o Diogo efetivamente estava traficando entorpecente, não estava traficando, era algo que refugia ao conhecimento de Lázaro. E aí chama a atenção, excelência, um indício não repetível, e aí eu falo à luz do 155, de uma devassa telemática que foi feita no aparelho dele. Se Vossas Excelências se aperceberem, vão ver a total disparidade entre os elementos constantes do telefone dos outros e o do Lázaro. Sabe o que é que tem no telefone do Lázaro? Nada. Absolutamente nada. Sabe qual é o vínculo do Lázaro com os outros réus à luz da devassa telemática? Um depósito de R$600. Doutor Marcelo, pois não, excelência. Eu tenho 1 minuto para a conclusão de sua sustentação. Perfeito. Me perdoe por ter me alongado. Então, a defesa técnica trouxe que ele era um carona do carro. Então, esse advogado nunca nem conversou com o Lázaro sobre o mérito dessa causa. Não há qualquer indício de que ele tivesse ciência da citação e, ainda assim, violou a forma. Então, não há, num primeiro momento, possibilidade de convalidar o estabelecimento inicial do processo, o estabelecimento da relação processual, tampouco a audiência interrogatória. A gente vai suprimir, vai aniquilar a autodefesa. A defesa técnica é nula. Então, sobre esses 3 prismas, está nulo o processo. Sobre o prisma da necessidade da segregação cautelar, há de se considerar, excelência, antes de raciocinar se é necessário para a manutenção da ordem pública, instrução da lei, resguardo da instrução, é preciso que se tenha o pressuposto do indício de autoria. Sem indício de autoria, não tem como prender ninguém. Então, qual é o indício de autoria que existe em favor de Lázaro aqui? Uma prisão em flagrante por não formação de quadrilha e por ter uma arma na bolsa de outro corréu? Convenhamos, excelências. Então, a defesa vem à tribuna perorar pela anulação do processo, desde o ato de citação, a revogação da condição cautelar e a imposição, se Vossa Excelência assim entenderem, de medidas menos gravosas após o 319, para que ele possa finalmente se defender, já que até então está indefeso, está aniquilado o seu direito de defesa. É o que se requer. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências.